Todo cinéfilo de carteirinha já assistiu a Blade Runner, clássico da ficção científica dirigido em 1982 por Ridley Scott. Numa atmosfera pós-apocalíptica do ano de 2021, o caçador de androides vivido por Harrison Ford sobrevoa uma São Francisco decadente, suja e sombria, em busca de uma gangue com coração de lítio, formada por clones criados num laboratório de aperfeiçoamento genético. Sean Young faz uma replicante estilosa, submetida ao escrutínio do protagonista para descobrir se ela era de carne e osso. Além do psicotécnico, Rick faz um teste nada ortodoxo para descobrir se ela tinha sentimentos ou era apenas um robô com memórias implantadas. Qualquer semelhança com a inteligência artificial não é mera coincidência. A obra antecipa o que só se tornaria realidade em 1996, a primeira clonagem bem-sucedida e, pasmem, de uma ovelha, justamente o animal do título do romance em que Blade Runner se baseia, escrito pelo norte-americano Philip K. Dick. Ele estava eufórico com a adaptação do seu livro, escrito 20 anos antes, mas morreu de infarto às vésperas do longa estrear, aos 53 anos. Após a sua morte precoce, outros livros se tornaram filmes, como Minority Report, Total Recall, O Homem Duplo e O Homem do Castelo Alto, onde, numa realidade alternativa, Hitler teria vencido a Segunda Guerra Mundial e instaurado uma ditadura planetária. Na maioria das vezes, ao se adaptar a uma obra literária, o diretor opta pelo espetáculo visual, fazendo uso de efeitos especiais para dar um ritmo empolgante ao filme. Escolhe um figurino extravagante e uma trilha sonora que, no caso de Blade Runner, teve a assinatura do Vangelis. Mas na ânsia de agradar ao estúdio e ao público, ignora aquelas sutilezas que são a essência da obra. Androides sonham com ovelhas elétricas, não se trata de perseguições, sexo ardente ou mocinho versus bandidos. O romance nos instiga a refletir sobre o que nos faz humanos, ou o que ainda resta de humanidade em nós, num mundo altamente robotizado. O teste Voigt-Kampff, que Rick aplica nos supostos clones, se baseia numa técnica que lê a capacidade de empatia na íris, conforme ele vai fazendo perguntas incômodas, como "você ganhou uma carteira feita de couro de bezerro?", ou mostra a imagem, comum na Terra pré-apocalipse, de uma lagosta viva jogada num caldeirão de água fervente. No livro, o trabalho do protagonista Rick é burocrático. Ele é um caçador de recompensas, um matador de aluguel de clones humanos rebeldes, que se recusam a morar em Marte, um planeta inóspito, para onde muitos fugiram depois que o ser humano destruiu a Terra. Nesta distopia, em que dias de sol deram lugar à permanente chuva ácida, animais de verdade são uma raridade. Por isso, o sonho de Rick é guardar dinheiro para trocar sua ovelha elétrica por uma real, o que elevaria seu status naquela sociedade deteriorada. Na cabeça de Rick, o homem-máquina não é confiável. Portanto, a função de aposentá-lo é moralmente correta. O que ele não contava era ter empatia por um clone, considerado uma espécie inferior, que tinha pouco tempo de vida. Pior que eles, só os cabeça de galinha, humanos afetados mentalmente pela radiação e poluição. Impossível não traçar um paralelo entre populações com grande desigualdade econômica, em que o tédio vivido pela classe privilegiada numa situação de pandemia pode ser o sonho de uma imensa maioria, cujo único objetivo é conseguir sobreviver mais 24 horas, sob condições degradantes. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se emocionar com alegrias alheias, de se indignar e se entristecer pelos infortúnios de outros seres vivos. E a empatia também não havia em abundância na Terra futurista de Philip K. Dick. Para sanar essa deficiência, os humanos faziam uso de uma caixa de empatia, um aparelho de simulação que os colocavam em contato com um profeta, no momento em que fugia de ser apedrejado subindo uma montanha.
o crente sentia as pedradas e, assim, entendia a dor daquele ser mítico em sua via crucis sem fim. Até que se descobre que a montanha era fake e o Messias um ator. Possivelmente um clone. Há uma frase famosa no romance russo Irmãos Karamazov de Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido? Questionando a necessidade de uma intervenção divina para que o ser humano não se torne egoísta e ganancioso, como imaginou Thomas Hobbes no século XVI, na obra Leviatã. Segundo ele, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem teria por instinto o impulso de usurpar o bem alheio, colocando o bem-estar individual acima do coletivo. E por isso a sociedade precisava de leis para proteger o homem dele mesmo. Já o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau acreditava no oposto, que o homem nascia bom e a sociedade o corrompia. Muito antes deles, Platão acreditava que o ser humano só aprendia através da experiência. Neste caso, uma caixa de empatia até que faz sentido. Estaria a empatia neste rol de conhecimentos adquiridos pela experiência, ou seria possível ajudar os que sofrem sem passar pelos mesmos infortúnios? Ou ao contrário, precisamos identificar a nossa caixa particular de empatia, onde poderemos sentir a dor do outro, sem manipulação de nossas emoções ou medo do castigo divino, mas pelo simples despertar de uma consciência de que todos merecem viver dignamente. Conseguiremos transformar esta distopia numa utopia ou já nos tornamos robôs? Esta é a questão levantada por Dick. Pensando nisso, identifiquei a TV Al Jazeera como a minha caixa particular de empatia. Por isso me doeu tanto quando vi o prédio da emissora sendo bombardeado por Israel na faixa de Gaza, no mês de maio. Desde que começou a quarentena eterna, aprendi a acompanhar como a pandemia se desenrolava pelo mundo através de canais internacionais de jornalismo. E a emissora do Catar cobre justamente os locais do globo que o mundo vira as costas. Ela não cobre só o Oriente Médio, mas também cada país do imenso continente africano, historicamente e sucessivamente explorado por nações mais ricas. Até então, acompanhava apenas o trabalho da BBC de Londres e da Deutsche Welle alemã. Mas é vital se informar através de diversas fontes e pontos de vista diferentes, para se ter uma ideia do todo. Foi na Al Jazeera que entendi o que se passa na Palestina, onde famílias são expulsas para dar lugar a territórios ocupados por Israel. E a luta por democracia em Hong Kong, Tailândia e Bielorrússia. E mais recentemente em Cuba. Foi lá que descobri que em Mianmar há um grupo de guerrilheiros que ajuda os pescadores a se esconderem dos sanguinários militares. E o êxodo das famílias de Moçambique por causa do avanço do Talibã, que matou centenas de inocentes em fuga e hoje domina novamente o Afeganistão. Além da triste sina das estudantes nigerianas, periodicamente raptadas pelo grupo Boko Haram. É através da Al Jazeera que eu testemunho o combate à Covid-19, onde países ricos já estão vacinando suas crianças, enquanto populações inteiras ficam com as migalhas. Por que será que o jornalismo brasileiro não tem correspondentes na África? Por que criar caças de conhecimento a quem não domina a língua inglesa? Até quando vamos continuar alheios a esse abismo social que condena tantos ao aniquilamento, pensando apenas em voltar ao normal? Até quando? Até a próxima pandemia?